Boa noite a todos, com a graça do eterno e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos concede a cada dia o fôlego de vida, para podermos o adorarmos e louvar e engrandecer o seu nome. Meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que vão poder estar ouvindo este vídeo, esta pregação, para edificação da sua vida, trazendo a cada dia o entendimento, o conhecimento, o discernimento de Deus, o nosso Salvador, Jesus, o Rei eterno, a qual onde está toda a ciência, toda a sabedoria e todo entendimento, a qual Ele nos trouxe através da sua palavra e assim mostrando, através da sua pessoa de Jesus Cristo, todas as características do Pai, para preparar um povo seu, zeloso, especial de boas obras, para um dia estar na eternidade com Ele, na eternidade, o glorificando e o exaltando. Então, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, no vídeo anterior eu estou falando a respeito do que tem os filhos de Deus, assim também como tem os filhos do diabo. E isso o próprio Jesus Cristo mostrou, ilustrou e assim nos deixou avisado através da sua palavra, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus. E nós temos que saber qual é a vontade do Pai, que se estabeleceu na pessoa de Jesus, e qual é a vontade de Jesus que tem que se estabelecer nos nossos corações, no nosso entendimento. Só assim podemos caminhar dignamente, conforme o Evangelho de Jesus, e assim glorificando e exaltando o seu nome. Então Jesus Cristo, ele tem um embate ou um debate com os judeus. Os judeus têm um debate com Jesus, por não aceitar a sua pregação, por não entender a sua linguagem, que é a sua palavra, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo e vivo caminho. Então eles questionaram muito Jesus. É como se fosse uma pedra no sapato de Jesus, uma pedra no entendimento de Jesus. E assim, eles queriam se justificar, ou tentavam se justificar, na velha aliança, no velho e morto caminho, no Velho Testamento. Então por isso que eu falo que quando a gente tem que ler as Escrituras ou estudar as Escrituras, tem que ter bastante atenção em tudo que Jesus Cristo falou e em tudo aquilo que a respeito que os profetas profetizaram acerca de Jesus, do que iria acontecer na sua vinda. Queria nos mostrar toda a verdade, que ele ia nos mostrar as características do Pai, um Deus manso, um Deus humilde, um Deus simples, um Deus de amor, um Deus de caridade, um Deus a qual traria esperança para toda a raça humana, e assim mostrando a sua salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, infelizmente, nem todas as pessoas creem. Porque quando Jesus Cristo fala, em João 8,44, que ele está tendo esse embate com os judeus, ele nos fala assim, para que você possa entender as palavras de Jesus, que
tudo aquilo que ele veio mostrar, tanto para os judeus como para os gentios, como para os hebreus, como para os fariseus, como para os escribas e para o mundo inteiro, que só ele era o caminho, que só ele era a verdade e que só ele era a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida fora de Jesus Cristo. Então os judeus estavam acostumados com aquele Deus da guerra, com aquele Deus que feria, que era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Um Deus que não tinha compaixão, misericórdia. Um Deus a qual colocou toda a humanidade ao aceitar e assim colocou debaixo de um jugo toda a raça humana. E Jesus Cristo falou: aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e que meu jugo é suave e leve. Então tinha um jugo, um fardo pesado, que era a lei que trazia, assim oprimindo, deprimindo toda a raça humana, porque jamais Deus daria uma lei a qual o homem não suportaria, porque o fardo dele é leve, é suave. Basta cada um de nós querermos e entendermos, e assim deixar a sua palavra como luz, iluminar o nosso coração, o nosso ser interior, os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos refletir no nosso exterior aquilo que está dentro do nosso interior, que é a palavra de Cristo, viva e eficaz, que ela vai penetrando dentro do nosso ser e tirando toda a iniquidade, todo o pecado, todo o desejo desse mundo, da glória deste mundo, da aparência deste mundo, que passa, é uma glória desvanecente. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, quando Jesus fala em João 8:44, ele nos fala assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos dos vossos pais, vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então veja que muita gente faz aliança com esse pai da mentira, porque muitas vezes as pessoas contam uma mentira e destroem outras vidas. Muitas pessoas constroem uma mentira e ela acaba gerando em morte, em separação, em divisão, em dissolução, em perseguição, porque o pai da mentira está dentro da pessoa. Então, meu querido, quando Jesus Cristo vem, ele vem nos livrar do corpo desta morte, porque ela opera nos nossos membros. Então Jesus Cristo fala para os judeus: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, desde o princípio da criação, Satanás, ele teve por usurpação de querer ser igual a Deus, de querer parecer Deus. Então ele não vai se apresentar com chifres, dentões, orelhona, não. Ele vai se apresentar com a aparência a qual vai trazer uma confusão na mente das pessoas, na consciência das pessoas, porque ele sabe tudo aquilo que tem lá em cima. Ele sabe tudo aquilo que ele ganhou, aquela glória que foi lhe dada.
Porque a palavra de Deus fala, tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá é sem arrependimento. Então, as pessoas só perdem quando deixam a glória deste mundo as possuir elas. Quando a glória desse mundo entra nas pessoas, ela esquece que a glória de Deus, a glória de Cristo, o reino dele é espiritual, é celestial, é eterno, é de cima. Então, meu querido, não é nada dessa terra. Não quero dizer que você não possa ter suas conquistas, seus sonhos realizados, mas entanto que você coloque como primazia da sua vida Jesus, Deus, o Espírito Santo, porque tudo aqui vai se acabar, tudo vai terminar um dia na sua vida, na minha vida. Aí é onde eu te pergunto, onde você quer passar a eternidade? Onde você quer estar a sua eternidade? Na luz ou na escuridão? Nas trevas ou na luz do Altíssimo? Onde você quer passar a sua eternidade, meu querido? Independente do que você vai conquistar aqui nessa terra, um dia acaba. Você não sabe o tempo que vai viver. Eu não sei o tempo de vida que eu tenho aqui também. Mas após a morte segue-se o juízo. E quando nós morremos e descemos à sepultura, ali começa a história de cada ser humano. Ou luz eterna ou escuridão eterna. Ou luz ou vergonha e horror eterno, como está lá em Daniel 12:2. Então, meu querido, Jesus é bem franco. Claro, a palavra é simples. E Jesus Cristo é sincero nas suas palavras e colocações, para tirar as pessoas do erro, do engano, para tirar as pessoas da mentira, da ilusão deste mundo. É o desejo do Pai de salvar. Mas é aí onde fica, qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Será que você pretende, ou eu pretendo um dia estar com Cristo na eternidade? Eu pretendo, eu estou lutando por isso. Embora cheio de falhas e pecados, iniquidades ainda, defeitos e erros, mas a cada dia eu quero me consertar diante de Deus. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então os dias são maus. Então Jesus Cristo queria explicar para aquele povo, para os judeus, que estava ali diante deles a salvação. Estava ali diante deles o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque muitos estão adorando o que não conhecem. Muitos estão reverenciando os ídolos, tanto de pau, pedra, gesso, barro e feno e madeira, como os ídolos de carne. Estão sendo enaltecidos, glorificados pela raça humana, pelas pessoas. Muitas vezes pela ignorância que as pessoas não querem aceitar. Que tem um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Então Jesus Cristo fala assim no seu verso 43. Mas, porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Presta atenção. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então toda pessoa que repudia, ou que não escuta, ou que não quer, ou que não deseja as palavras de Deus, ou a Deus, saiba que ele já fez uma aliança. Uma aliança com a morte e um concerto com o inferno, como o profeta Isaías nos falou, em Isaías 28:15.
Vou até lá só para não ficar nas minhas palavras, para que você possa entender o que é que o profeta já tinha profetizado a respeito das pessoas que iam recusar as palavras de Jesus, que iam recusar as palavras do próprio Deus, que estava estabelecida no próprio Filho, mostrando tudo aquilo que o Pai tem, que é o de melhor, é a vida eterna, é a glória eterna, é o céu eterno, é a luz eterna. Será que vale a pena, meu querido, a gente lutar? Será que vale a pena a gente renunciar a este mundo? Renunciar muitas vezes às amizades deste mundo que entristece a Deus? E assim, nós só podemos dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a cada dia, quando nós renovamos a nossa aliança com Ele. Todos os dias tem que ser renovada. E a velha criatura, que é o nosso ser, o velho homem, sendo mortificado, crucificado, para que o próprio Pai venha estar dentro de nós, como o templo santo, morada dele, morada do Senhor Jesus em espírito, edificado, casa espiritual. Então o profeta profetizava das pessoas que não querem Jesus, que não querem um Pai. Você não é obrigado, eu não sou obrigado, mas também Deus não é obrigado a te salvar. Deus não é obrigado a levar as pessoas que vivem na iniquidade, no pecado, nos desejos da carne, dos pensamentos, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, filhos da ira. Da ira é da indignação de Deus, não é que Deus é irado. Deus é o Deus de paz, de amor, de compaixão, de longanimidade. Deus é um Deus que espera. Deus é um Deus que tem paciência, mas a ira de Deus é a indignação por rejeição ao sacrifício que Ele fez na cruz através do Filho. Então Isaías, ele é bem claro, ele nos fala assim, Isaías 28:15. Porquanto dizeis, fizemos um concerto com a morte e com o inferno fizemos uma aliança. Quando passares o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira. Veja bem, o que é que o mentiroso faz? Porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Então, quantas falsidades tem no meio do povo de Deus, na igreja? Quantas falsidades tem? As pessoas estão fazendo muitas vezes uma aliança com a morte, um concerto com o inferno, porque põe a mentira como seu refúgio, põe a mentira muitas vezes como seu escape, e assim não querem ver nem olhar se vai prejudicar as pessoas. Então, meu querido, é tempo, é hora, e a hora vem. E já é a hora que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então tem alguém que reina neste mundo. E a palavra fala em João 5,19 que o mundo jaz o maligno. 1 João 5,19. 1 João 5,19 fala que o mundo jaz o maligno. E Jesus Cristo veio nos resgatar deste mundo entenebrecido, desse mundo da escuridão, das densas trevas, que é a falta de conhecimento, que assim jamais o inimigo vai querer
que você venha conhecer o que é verdadeiro e andar na verdade. Muitas vezes a verdade, ela vai doer. Muitas vezes a verdade, ela vai machucar. Mas depois, quando nós já entendemos ela, vai trazer um refrigério para a alma. Vai trazer um alívio para o conhecimento. Vai trazer um gozo, uma alegria no espírito. Porque estamos sendo tratados a cada dia pela verdade. E Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido, quando Isaías faz essa profecia, Jesus confirma ela. Jesus veio mostrar todas as profecias que se cumpriram nele, a qual os profetas padeciam por profetizar o que era verdadeiro para aqueles homens que já estavam acostumados com a mentira. Por isso, muitos eram cerrados ao meio, muitos eram martirizados, jogados nas fornalhas, muitos eram apedrejados por falarem a verdade. Então, o Deus desse século, que está cegando e cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, a qual é a glória de Cristo, a imagem de Deus, em 2 Coríntios 4,4, nos fala essa realidade. Então, meu querido, quando Deus envia o seu Filho, é porque Ele viu que o mundo estava andando na falsidade, na mentira, no engano. E nenhuma mentira pode vir da verdade. Porque a verdade, ela vai esclarecer tudo aquilo que se apresentou como verdade sendo mentira. Então, meu irmão, meu querido, Isaías, quando ele faz essa profecia, que chega Jesus Cristo também mostrando para os judeus que teriam que ser verdadeiro, transparente, sincero, para que fossem filhos do Pai da glória, do Pai da misericórdia, do Pai da compaixão, do amor. Então ele nos fala assim no seu versículo 16: portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Qual é a pedra que foi assentada em Sião? Foi Jesus. Jesus é a pedra de Sião, do novo e vivo caminho, da nova Jerusalém celestial. Então tem a pedra, uma que é do Sinai, da terra, que é lá do Monte Sinai. E a pedra autêntica, verdadeira, é do Monte Sião. Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, firme nas palavras de Deus, fundada e alicerçada no conhecimento da palavra, do entendimento da palavra. Firme porque não ia se abalar com as coisas ou com os negócios deste mundo, a qual Satanás ofereceu tudo para Jesus no dia da sua tentação no deserto. E muitas vezes as pessoas são levadas e tentadas, e muitas vezes cedem à tentação. E o deserto para nós hoje, meu querido, é o mundo. O deserto para o cristão verdadeiro e autêntico é o mundo, porque o mundo está oferecendo tudo. E as pessoas, por falta de conhecimento, estão abraçando, estão deixando, pisando novamente no sangue de Jesus, negando a cruz novamente, o sacrifício dele. Então Isaías, quando ele profetiza,
Ele já está vendo ao longe. E esta profecia já foi profetizada 640 anos antes de Cristo. Já existia essa profecia. Então, meu querido, se cumpriu. Olha o tempo que se cumpriu. Então não importa o dia, o tempo e a hora. Mas Jesus, ele vai voltar. Jesus Cristo, ele vai buscar um povo seu separado, zeloso, especial de boas obras. Não importa o dia e a hora, porque Deus é eterno. Ele é eternidade, ele não tem hora, não tem dia. Ele é o dia, ele é a hora, ele é os minutos, ele é o segundo. E pelo que estamos vendo no mundo aí, os acontecimentos está próximo. Ele fala que está próximo à sua vinda, mas ainda é o princípio das dores. E a cada dia os homens vão ficando mais soberbos ainda, cheio do ego, da vaidade, da presunção, da altivez, sem querer se dobrar ao Rei eterno, ao imortal, invisível, mas real, a Jesus Cristo, o Salvador. E assim vão sendo levados para a condenação eterna, porque Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, o Deus que eu falo, não condena ninguém, meu querido. A palavra ela é bem franca e clara. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então tudo aquilo que nós desejamos e falamos, ou seja, para edificação, ou seja, que nós condenamos, nós vamos ser condenados. Então as nossas palavras que vão nos justificar diante de Deus, renunciando a cada dia este mundo. Então Isaías nos fala assim: portanto assim diz o Senhor, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Meu querido, depois que pela misericórdia de Deus, através do seu Espírito Santo que Ele me deu, o discernimento, o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, eu não tive pressa. Eu fiquei 5 anos estudando a Bíblia sem parar. E durante esses 5 anos, eu fiquei calado, mudo, sem pregar, sem falar, esperando inteiramente em Deus. E depois, já tem mais de 25 anos, ou muito mais, que eu estudo as Escrituras para obter o conhecimento. E assim engrandecer o nome de Jesus, glorificar o seu nome, porque é dele, por ele, por meio dele, a glória é dele. Eu não sou nada. Eu não sou nada diante de Deus. Eu sou um pequenino, precisando a cada dia da sua misericórdia, para crescer na graça e no conhecimento, e assim edificar um povo para Ele, que tenha vontade e sede de aprender a sua palavra e ser edificada por ela. Então, meu querido, no versículo 17 de Isaías 28 nos fala assim: regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. Veja que Jesus Cristo falou assim, olha, o profeta falando assim, ele vai colocar as pessoas na linha do seu evangelho, na linha do seu conhecimento, e as suas palavras serão como um prumo, reta, justa, verdadeira, sincera, transparente, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira. As minhas palavras vão ser aquelas que vai tirar a mentira de dentro do homem, e as águas cobrirão o esconderijo. As águas são as águas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João.
e o vosso concerto com a morte se anulará. Veja que Isaías profetizava que Jesus viria e anularia o concerto com a morte que toda a humanidade fez. Aonde fez? Como fez e por que fez? Depois eu vou te explicar, meu querido. Aonde foi feito esse concerto com a morte que toda a raça humana fez. Porque o Deus desse século os cegou. Mas o nosso Deus Jesus Cristo veio esclarecer e colocar tudo o que estava oculto. E mostrar para as pessoas que Ele é o caminho, que Ele é a luz, que Ele é a ciência, que Ele é a sabedoria, que Ele é o entendimento. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por eles. Então ele ia oprimir os opressores que estavam oprimindo a humanidade. As palavras de Jesus Cristo veio desentronizar os principados e as potestades e as hostes espirituais da maldade. As palavras dele veio expor tudo aquilo que Satanás tentou encobrir desde o princípio, a obra de Deus. Então, meu querido, Jesus começa a explicar para aqueles homens. Então, quando ele começa a falar e mostrar para os judeus que tinham que crer nele através da sua palavra, porque ele ia mostrar toda a verdade do Pai. Então, quando ele nos fala aqui, em João 8, no seu versículo 48, respondendo-lhe, pois, os judeus, disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Olha porque era que os judeus estavam acusando Jesus, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: eu não tenho um demônio, antes honro meu Pai e vós desonrais. Eu não busco a glória, a minha glória, a quem eu busco e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, guardar a palavra de Jesus é guardar o seu ensino, é guardar o seu entendimento, o seu conhecimento, é guardar os seus evangelhos, a qual ele instruiu e instrui toda a humanidade. Depois eu vou estar lendo para você a respeito dessas palavras de Jesus Cristo nesta Bíblia aqui, para que você possa ver a claridade que ela nos dá. E vou estar encerrando essa pregação no próximo vídeo, para que você possa entender. Assim como Jesus instruiu os seus apóstolos e discípulos, e assim aqueles que tiveram o desejo e vontade de aprender de Jesus Cristo, tiveram que renunciar ao mundo e à glória deste mundo. Então, meu querido, aquele que quer viver Cristo piamente, vão sofrer várias perseguições, calúnias e difamações daqueles que não querem viver e aprender de Jesus. Porque a palavra ela é viva, ela edifica, ela transforma, ela muda. Ela arranca a velha criatura, o velho ser de dentro de nós e coloca a força, o vigor, a virtude, a sabedoria do Espírito Santo do Deus vivo. E que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em sua vida e em toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração.
em nome de Jesus. Amém.